Essa é uma cápsula e nós vamos falar agora do Alexandre de Moraes, que mandou prender, cara, o Marcelo Câmara. Lembra que foi o cara que era também auxiliar do Bolsonaro, também está nos inquéritos malucos lá do Alexandre de Moraes, e foi ele, o advogado dele que conversou com o Cid, na verdade, né? E aí o Alexandre de Moraes ficou chateadíssimo porque, de novo, é o que eu falo para vocês, né? Ah, isso vai mudar alguma coisa? Não vai, eu sempre falei para vocês, o Alexandre de Moraes vai continuar aceitando a delação do Mauro Cid, não vai anular ela, porque senão isso atrapalha ele, né? Esse processo não é um processo jurídico, é um processo de marketing. Mas, no entanto, entretanto, todavia, esse tipo de vazamento, igual aconteceu da delação do Mauro Cid, perde a força, né? Até o marketing fica prejudicado, porque as pessoas percebem o absurdo que está acontecendo nessa coisa. O Alexandre de Moraes ficou chateado, mandou prender o Marcelo Câmara, dizendo que ele violou os termos da delação premiada dele, lá do acordo dele, o que não aconteceu, eu vou explicar para vocês aqui, e abriu um inquérito contra o advogado dele. Isso é uma coisa séria. Eu espero que o pessoal da OAB faça alguma coisa nesse sentido, porque isso já está passando dos limites. Já está chegando num ponto que, porra, o Alexandre de Moraes, no desespero dele, por esse processo totalmente legítimo, ele já está começando a atirar para tudo quanto é lado. Essa notícia foi sugerida por Freada da Cueca do Peter, Symphony of Shandong Destruction e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Moraes mandou prender o ex-assessor de Bolsonaro. Então vamos relembrar as coisas, né? Depois dos depoimentos que realmente enfraqueceram muito o caso entre aspas, inquérito do golpe, o Alexandre de Moraes está meio sem saída. De novo, não é do ponto de vista jurídico, esquece direito. Direito não tem nada a ver com isso, porque se tivesse a ver com direito, esse negócio todo não teria nem começado para início de conversa. Isso é um processo político. O Alexandre de Moraes está determinado a prender o Bolsonaro, a acabar com o bolsonarismo, para fazer, sei lá, voltar ao PSDB, eu acho que é isso que ele quer, voltar a centro-esquerda a ser a direita no Brasil e coisa e tal, acho que é isso que ele quer, né? Enfim, não vai conseguir. Ele está totalmente afastado nisso dele, não está percebendo o tamanho do problema que ele está criando. Mas esse é o objetivo dele. E aí, nesse grande julgamento show dele, teve lá o depoimento dos acusados, do Bolsonaro e coisa e tal, e isso prejudicou muito mais do que ele imaginava. O Alexandre de Moraes estava tratando aquilo ali como uma mera formalidade, tem que fazer aquilo, né? Vai seguir em frente, ele sabe que não faria diferença nenhuma, nada do que foi dito ali faria diferença para ele, todo mundo já está condenado ali na cabeça do Alexandre de Moraes, mas, de novo, o objetivo do marketing, de convencer as pessoas de que Bolsonaro é um golpista, ficou longe. O Alexandre de Moraes perdeu essa batalha, né? E aí, logo depois disso, ainda teve a lambança do Mauro Cid, né? A defesa do Bolsonaro, muito espertamente, fez aquela pergunta sobre o Mauro Cid, né? De ter divulgado alguma coisa em rede social, do perfil Gabriela R, alguma coisa, 720, sei lá, alguma coisa assim, né? E depois se verificou, saiu na Veja, que o Mauro Cid, de fato, tinha vazado informações sobre a delação premiada dele, informações que, mais do que meramente o fato dele ter compartilhado essas delações, essas informações, mostram que a delação foi totalmente inválida. Este é o problema, no final das contas. E, de novo, não é um problema do ponto de vista jurídico, porque o Alexandre de Moraes vai condenar todo mundo do mesmo jeito. O Alexandre de Moraes está cagando para essa coisa do ponto de vista jurídico. Mas do ponto de vista da propaganda, do marketing, as pessoas perceberam, caramba, que palhaçada é isso, né? Tá mais do que óbvio que o Mauro Cid tá enganando todo mundo. Ou melhor, não é que o Mauro Cid esteja enganando. A Polícia Federal forçou o Mauro Cid a dizer coisas que ele não queria dizer. Então, essa delação machucou muito o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes ficou chateado pra caramba com isso, né? E você sabe que ditadores não levam muito bem esse negócio de ficarem chateados, né? E o que ele fez? Primeiro, ele tentou prender o Mauro Cid e prender o Gilson Machado. Como eu vou falar no outro vídeo sobre isso, ele está querendo claramente prejudicar os candidatos ao Senado de Bolsonaro, então isso é uma outra coisa totalmente independente. E ele queria, a questão do Mauro Cid, ele queria punir o Mauro Cid por isso, sendo que ele percebeu o problema, porque se ele prender o Mauro Cid de novo, agora que a família do Mauro Cid está lá no exterior, arrisca o Mauro Cid sabe falar, quer saber do negócio? Olha só, é tudo mentira mesmo, tudo que eu falei é mentira, toda a minha delação é falsa e não sei o que lá, e acabou. Né? E aí, meu amigo, aí o Alexandre de Moraes tem um problema no final das contas, porque todo esse caso depende da delação do Mauro Cid.
a imprensa, os jornalistas profissionais da Rede Globo, aí, os porta-vozes do regime, querem convencer você que não, a delação do Mauro Cid é só mais uma coisa. E não, a delação do Mauro Cid é tudo nesse inquérito. Sem a delação do Mauro Cid, eles não têm nada de golpe contra o Bolsonaro. E mesmo a delação do Mauro Cid foi obtida com tortura, né? E aí o advogado do Marcelo Câmara procurou o Alexandre de Moraes falando, não, olha só, ele vazou as informações para mim, tá aqui, ó, tudo vazado aqui, vazou a delação premiada inteira para mim. Por quê? Porque ele me queria como advogado, ele estava criticando o advogado do Mauro Cid, que agora a gente sabe, a gente ficou sabendo por esse caso todo, que o advogado do Mauro Cid, o próprio Mauro Cid não gosta dele, o advogado foi imposto a ele. Exatamente, cara, olha só, o cara está sendo defendido por um cara que foi imposto a ele para ter a delação premiada. Ou seja, o pessoal ameaçou o pai do Mauro Cid, ameaçou a esposa do Mauro Cid, ameaçou a filha do Mauro Cid, e aí impôs a ele um advogado que é favorável à delação premiada. E ele não teve opção, ou seja, apontaram uma arma na cabeça do cara e obrigaram ele a aceitar um advogado. Olha o absurdo que é isso, tá? Então, a gente ficou sabendo agora disso daí, né? E aí o Mauro Cid tinha procurado esse outro advogado para tentar uma alternativa, para tentar alguma coisa. Foi naquela época em que vazou aquele primeiro áudio do Mauro Cid falando que estão forçando, que é tudo inventado, que a Polícia Federal já tem uma narrativa que eles só querem que eu comprove. Todo aquele áudio foi dessa conversa do Mauro Cid com esse advogado do Marcelo Câmara, né? Aí o Alexandre de Moraes ficou chateado porque ele não pode fazer nada quanto a isso. De novo, do ponto de vista jurídico ele pode. Eu sei, ele é o bambambam da justiça brasileira. Parece que não tem outra pessoa na justiça brasileira. O Fux encolheu no canto dele lá, a Carmen Lúcia encolheu no canto dela lá, o Dino é um idiota mesmo, o Zanin não tem coragem de falar nada também. No final das contas, fica só o Alexandre de Moraes mandando na justiça brasileira, fazendo absurdos completos em nome de, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia do Brasil, né? Então, o cara mandou prender agora o advogado mandou prender o Marcelo Câmara e iniciar um inquérito contra o advogado do Mauro Câmara. Isso aí é uma forma de punir eles por esse vazamento na Veja, porque é a única alternativa, não tem outra coisa, né? E aí que chega a contradição, que você vai ver o pessoal da Rede Globo falando, não porque... não sei quem foi que falou isso, um jornalista da Globo falou isso aí. Não, porque não tem problema a delação do Mauro Cid, corta-se os benefícios deles e aproveita todas as provas do mesmo jeito e coisa e tal. Lógico que eles vão fazer isso, a gente sabe que eles vão fazer isso, só que para qualquer um que entenda do assunto, percebe que isso é um absurdo. E mais do que isso, não é só o fato do Mauro Cid ter vazado a delação, é a forma que ele vazou, o que ele disse, que a delação foi forçada em cima dele, que ameaçaram o pai dele, ameaçaram a esposa dele, ameaçaram a filha dele, que a PF já tinha uma narrativa, só queria que ele confirmasse. Ou seja, isso aqui não tem nada de jurídico, né? Isso destrói essa história toda no final das contas, né? Enfim, para punir o pessoal, ele mandou prender o Marcelo Câmara, alegando que o Marcelo Câmara aqui, ó, Moraes determinou a abertura de um inquérito contra a Câmara e seu advogado por obstrução de justiça. Que obstrução de justiça? Eles estão defendendo. A defesa, meu amigo, tem o direito de fazer. A ampla defesa é exatamente o direito que o advogado e o cliente têm de buscar qualquer meio de prova, meu amigo. Isso não é obstrução de justiça. A defesa não é obrigada a entregar provas para o juiz num inquérito desse, né? Isso é o conceito da ampla defesa, né? Por obstrução de justiça em razão dos supostos contatos entre o advogado e o tenente Mauro Cid. Mas peraí, o Marcelo Câmara foi proibido de falar com o Mauro Cid quando? Aí tá aqui, o Paulo Figueiredo traz a informação, olha só. A ordem que proibia contatos com outros investigados só foi imposta em 16 de maio de 2024. Os contatos entre o advogado do Mauro Cid entre o Mauro Cid e o advogado do Marcelo Câmara aconteceram entre janeiro e março de 2024, portanto, antes da medida existir. Não teve nenhuma medida descumprida aqui nesse caso. O Alexandre de Moraes está mais uma vez jogando uma ponta solta nesse processo, mais uma vez deixando o rabo correndo nessa história, uma coisa que não vai ajudar em nada, porque vai ajudar em quê nesse caso? O que isso ajuda no processo do Alexandre de Moraes? Né? Já condenou todo mundo já sabe, já está todo mundo condenado, não tem mais lógica nenhuma, né? Ele já sabe que do ponto de vista da opinião pública, ele nunca vai conseguir o objetivo dele, que é fazer com que as pessoas deixem de gostar de Bolsonaro. Ao contrário, cada vez mais as pessoas percebem a perseguição contra Bolsonaro e apoiam ele em 2026.
e as outras pessoas também, mas o Alexandre de Moraes continua podendo prender todo mundo, porque aparentemente o resto do STF decidiu que ele é o rei do Brasil e ele pode fazer qualquer coisa, né? Ou seja, prenderam um homem por violar uma ordem judicial que não existia, não havia sido demitida ainda, ela foi demitida depois. Ah, mas você violou ela retroativamente e pronto, danou-se, né? É o caso, né? É o que eu falo para vocês, né? O Alexandre de Moraes está cada vez mais desesperado, começa a tomar medidas absurdas, sem nenhum sentido, na base do instinto. Ele está julgando com a bile, porque ele viu que ele está num jogo que ele perdeu. Ele perdeu esse jogo, a verdade é essa, ele não tem mais como sair disso daqui. E daí ele está julgando com a bile para tentar penalizar as pessoas que ganharam dele nessa jogada. Vai acabar se ferrando nessa história, né? E abriu um inquérito contra o Eduardo Kuntz, que é o advogado do Marcelo Câmara, de obstrução de justiça. Desde quando um advogado procurar provas com quem quer que seja é obstrução de justiça? Isso não faz sentido. Isso é o princípio da ampla defesa. O cara tem o direito de buscar a defesa onde ele puder achar isso. Só na cabeça de um procurador retardado como Alexandre de Moraes para proibir esse tipo de coisa. Porque o Alexandre de Moraes é isso, ele é um procurador. Por mais que ele tenha colocado a togazinha de juiz lá, ele continua sendo um procurador. E isso é uma falha fundamental nessa história. É esperado que todo juiz que venha da promotoria tenha alguma tendência de ser mais mais rigoroso, né? Menos garantista e coisa e tal. É natural, o cara vem do Ministério Público, vem ali da expectativa de acusar as pessoas e coisa e tal. Mas tem um limite, cara. Tu não pode chegar num ponto em que você começa a fazer absurdos completamente inconstitucionais em nome de condenar alguém porque você não gosta da pessoa, porque você já partiu do princípio que ela está errada e tem que ser condenada. Isso não pode acontecer, né? Enfim, o Eduardo Kuntz está procurando a OAB, vamos ver se a OAB desperta do sono eterno dela, porque até aqui nada, né? Mas é o que eu falo para vocês, a OAB devia se preocupar com isso, porque hoje é o pessoal, né? E esse pessoal, eu tenho certeza, o pessoal da OAB acha lindo. Aí, vai lá, Xandão, bate nos bolsonaristas, Xandão. Só toma cuidado com isso, pessoal da OAB, porque isso daqui começa com os bolsonaristas, termina com todo mundo. É igual aconteceu na época dos milico. Vocês lembram na época dos milico? Começou batendo nos comunistas. Vai lá, bate nos comunistas, bota os comunistas na cadeia, pau de arara nos comunistas, é isso aí. Aí depois começou a prender todo mundo, começou a prender jornalista, começou a prender advogado, começou a prender todo mundo. Toma cuidado com ditadores como Alexandre de Moraes. Isso não é brincadeira, isso vai vazar para todo mundo, vai chegar em todo mundo, em todos os advogados do Brasil. Se a OAB não começar a fazer alguma coisa rápido agora, vai a merda esse negócio, hein? Vai dar merda.